Olá pessoal, bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? É sempre uma pergunta recíproca que eu faço para você. E aí, já orou hoje? Qual é importante você ter um relacionamento com o seu Criador? De você levar suas preces, seus anseios, as suas dores, as suas dificuldades ao seu Criador, que tudo pode. Pois na palavra dele diz que tudo é possível aquele que crê. Por isso que Deus quer que você converse com Ele, a oração é uma conversa. Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa sem um diálogo. Então, diálogo é com Deus. E hoje, continuando o tema que eu trago para você nesse canal de A a Z, hoje iremos falar sobre o tema fofoca. O que a Bíblia fala, Tom, sobre fofoca? Tem esse tema na Bíblia, fofoca? Tem. Eu trouxe para vocês capítulos e versículos e irei fazer algumas perguntas que eu vou ler para você sobre o tema fofoca. Vamos dar um início no tema sobre fofoca, o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia fala sobre fofoca. É bom se você fazer fofoca das pessoas, o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia fala, qual é o conselho? Está escrito na palavra de Deus. Deus mesmo falou: examinai essas escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesmo que traz testemunhos de mim. Bem-aventurados aqueles que lêem esse livro, felizes aqueles que ouvem, e felizes também aqueles que guardam no coração, pois o final de todas as coisas está próximo. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder, querido. Então vamos entrar no tema sobre fofoca e ver o que a Bíblia fala sobre fofoca. Esse é o tema, tá bom? Sobre fofoca. No tema passado eu falei sobre pais e filhos, como deve ser o relacionamento entre pai e filho, que é como que o filho deve agir diante do pai e o pai diante do filho. E hoje vamos dar continuidade na letra F e iremos falar sobre fofoca, o que a Bíblia fala sobre fofoca. Elaborei algumas perguntas para você, vou fazer algumas perguntas aqui que a Bíblia fala sobre fofoca. A Bíblia fala sobre fofoca, Tom? Fala. Vou te fazer a pergunta aqui e vou te passar o capítulo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia. Esse canal faz isso. Aqui eu não leio os textos bíblicos para você de uma forma didática, para te incentivar você a ler a Bíblia na sua casa, no aconchego do seu lar. Então essa é a oportunidade que eu te dou de você aprender com os temas e ler na sua Bíblia, para você tirar as suas conclusões. Quando eu digo conclusões, é conclusões, porque a Bíblia não é um livro interpretativo. A Bíblia é um livro guia, ela deve te guiar, ela deve te instruir, tá bom? Não use a Bíblia como um livro interpretativo. Quem faz isso, por isso que fica perdido em meio de doutrinas religiosas. Por isso que existe um só Deus, um só Senhor, uma só Bíblia e várias religiões, porque as pessoas tentam adaptar a Deus às suas necessidades. Então vamos lá para o tema fofoca, e você verifica na sua Bíblia, na sua Bíblia com a sua família, o texto que eu vou te passar aqui. A primeira pergunta sobre o tema fofoca fala o seguinte: Deus, o nosso Deus, Ele nos ordena a não fofocar? Deus, o nosso Deus, Ele nos ordena, eu e você e toda a humanidade, a não viver fofocando da vida dos outros? O que você acha? Onde está escrito isso na Bíblia, então? Fala pra mim, vou te falar. Você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 1. Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Você vai achar a resposta para essa pergunta, que Deus nos ordena a gente não fofocar, tá bom? Essa é a primeira pergunta do tema fofoca. A segunda pergunta fala assim: como é que deveríamos cuidar quando falamos de outra pessoa? Como que eu e você deveríamos se cuidar quando a gente falamos da vida de outra pessoa ou falamos mal de outra pessoa? Aonde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala pra mim. Vou te falar onde está escrito na Bíblia. Você vai lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 16, fala sobre isso. Qual é a pergunta, Tom? Como é que deveríamos cuidar de não falar da vida de outra pessoa? Onde está escrito isso, Tom? Qual é o conselho que a Bíblia dá para mim sobre isso? Você vai lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 16. Essa é a segunda pergunta do tema fofoca. Vamos para a próxima pergunta do tema fofoca. A segunda pergunta fala assim, ó: como devemos tratar a fofoca? Como eu e você e toda a humanidade, ser humanos, nós que denominamos, que nós carrega o nome, a patente de nome cristão, como que nós devemos tratar a fofoca? Como que você acha que você deve tratar a fofoca? Onde fala isso na Bíblia, então? Fala pra mim, vou te falar. Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 24. Se você tiver dificuldade de você encontrar os temas bíblicos, textos bíblicos na sua Bíblia, como que você faz? Você abre a sua Bíblia, no começo da sua Bíblia tem um índice com todos os temas, com todos os livros da Bíblia. Lá vai ter a página, quando eu falo capítulo, é sempre número grandão. Quando eu falo versículo, sempre número pequenininho, tá? Então vamos dar continuidade no tema aqui, eu vou pegar a Bíblia novamente para te falar. Então a pergunta foi o seguinte: como devemos tratar a fofoca? Como devemos tratar a fofoca? Eu, você e toda a humanidade. Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 24.
Provérbios capítulo 4, versículo 24. Lá vai te explicar como que você deve tratar a fofoca. Segunda pergunta são assim: quais são alguns resultados negativos da fofoca? Olha que pergunta interessante. Quais são alguns resultados negativos da fofoca? O que você acha? A Bíblia fala sobre isso? Tem um versículo que fala sobre isso? Se tem, fala pra mim então, vou te falar. A pergunta quais são alguns resultados negativos da fofoca? Quais são alguns resultados negativos da fofoca? Aonde está isso na Bíblia, então? Fala pra mim, vou te falar. Você vai lá no livro de Provérbios também, no capítulo 16, versículo 28. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28. A pergunta é: quais são os resultados negativos da fofoca? Quais são os resultados negativos da fofoca? Você acha que a fofoca traz um resultado positivo ou negativo? O que a Bíblia fala? Aonde está escrito isso na Bíblia? Então fala pra mim verificar na minha Bíblia, na minha casa, com a minha família. Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 28. Lá fala sobre a fofoca também, tá bom? Essa é a pergunta. Quer que eu repita pra você novamente a pergunta? Eu vou repetir porque essa pergunta é interessante. Quais são alguns resultados negativos da fofoca? Quando você vive fofocando da vida dos outros, quando você vive falando mal da vida dos outros, quais são os resultados negativos? Onde eu vejo isso na Bíblia? Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 28. E vamos para a última pergunta do tema fofoca. A última pergunta é bem interessante. Fala assim: que benefício? Olha que pergunta interessante. Que benefício é encontrado quando a fofoca é cessada? Olha, que benefício é encontrado na Bíblia ou na vida de todo ser humano quando a fofoca é cessada, quando você não faz fofoca da vida dos outros, quando você para de fofocar da vida dos outros. Quais são os benefícios encontrados? A Bíblia fala disso, Tom? Fala. Onde está escrito isso na Bíblia para mim poder ler na minha casa? Para mim poder ler com a minha família? Onde está escrito isso? Para mim poder falar para aquela vizinha que vive fofocando? Para mim falar para aquela pessoa que vive falando mal da minha vida? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que benefício traz a pessoa que deixa de fofocar da vida dos outros? Que benefício traz? Onde está escrito isso na Bíblia? Você vai lá no livro de Provérbios também, no capítulo 26, versículo 20. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. A pergunta é o seguinte: que benefício é encontrado quando a fofoca é cessada? Que benefício é encontrado quando a fofoca acaba? Quando você para de fofocar na vida dos outros, quando você para de se preocupar com a vida dos outros e se preocupa com a sua e com a sua salvação, com o seu Deus. Que benefício você acha que você vai ter? Qual o benefício que a Bíblia traz para mim e para você? Você vai lá no livro de Provérbios, tá? No capítulo 26, versículo 20. Lá tem resposta para essa pergunta. Esse foi o tema fofoca. Se você gostou, você se inscreva nesse canal, você deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que as pessoas possam entender cada dia mais o pensamento de Deus, porque eu creio que aqui é a maior carta de amor que Deus deixou para mim, para você e para toda a humanidade. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Ore por mim, meu nome é Tom e eu orarei por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse é o meu desejo para todo sempre. Amém.